Nunca imaginei que algo tão simples como um espelho pudesse mudar minha vida para sempre. A história que vou contar não é fácil de acreditar, e nem sei se eu mesmo sou capaz de entender tudo o que aconteceu, mas vou tentar. Era uma tarde de sábado quando um amigo me ligou, convidando-me para explorar uma casa abandonada na periferia da cidade. Eu sempre fui fascinado por lugares antigos, e apesar de saber dos rumores sobre o local, que diziam ser mal assombrado, decidi ir. Nunca acreditei muito nessas histórias de fantasmas ou espíritos, mas algo dentro de mim estava curioso, como se quisesse desafiar as lendas que cercavam aquele lugar. Quando chegamos à casa, a primeira impressão foi de desolação total. A fachada estava coberta de musgo, e as janelas estavam quebradas, com as cortinas dançando ao vento, como se o lugar tivesse uma alma própria. A porta da frente estava entreaberta, e o som de madeira rangendo ao ser empurrada pela brisa parecia uma saudação sombria. Decidimos entrar sem hesitar. A casa estava vazia, mas a sensação no ar era densa, quase opressiva. Cada passo que dávamos fazia o som das tábuas rangendo, ecoando pelos corredores escuros. Exploramos a casa por algumas horas, encontrando móveis velhos cobertos de poeira e fotografias desbotadas que pareciam congeladas no tempo. Mas não foi até o fim da tarde que encontramos algo que realmente chamou nossa atenção. Um espelho, grande, com uma moldura de madeira ornamentada, em um dos quartos no andar superior. O quarto estava em completo estado de abandono, com papéis amassados espalhados pelo chão e uma única lâmpada, cuja luz fraca mal iluminava o ambiente. O espelho estava encostado na parede, com a moldura dourada, mas já muito desgastada pelo tempo. Havia algo de estranho nesse espelho. Não conseguia identificar o que exatamente me incomodava, mas parecia que ele estava de algum modo esperando. Meu amigo, que sempre foi mais audacioso, foi o primeiro a se aproximar. Ele olhou para o reflexo e sorriu, dizendo que aquilo era só mais um item antigo, sem importância. Mas algo dentro de mim já estava se alterando. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu senti uma sensação de desconforto crescente. Algo não estava certo. Naquela hora, o silêncio da casa foi interrompido por um som peculiar. Não era de vento ou de algum animal. Era um som abafado, como se alguém estivesse sussurrando. Olhei rapidamente para meu amigo, que parecia igualmente desconfortável. Ele se afastou do espelho e olhou para mim, com uma expressão de dúvida. "Você ouviu isso?" ele perguntou. Eu não sabia o que responder. Ele se aproximou do espelho novamente e, como se uma força invisível o estivesse atraindo, olhou diretamente para ele por alguns segundos. Então, aconteceu. Eu vi o reflexo de meu amigo, mas não era ele. Era um homem de aparência muito mais velha, com um olhar vazio e penetrante, como se não estivesse mais vivo. O rosto era pálido e seus olhos, completamente escuros, não refletiam nada além de uma escuridão absoluta. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia fechada. Antes que eu pudesse fazer algo, o reflexo desapareceu e o espelho voltou ao normal. Meu amigo, que estava sorrindo segundos antes, agora parecia pálido, como se tivesse visto algo que o havia deixado em choque. Ele se afastou rapidamente, perguntando se eu tinha visto aquilo também. A sensação de medo era palpável, mas algo me dizia que devíamos continuar investigando. Decidimos não falar mais sobre o que vimos e tentamos sair da casa, mas o espelho parecia ter nos deixado com uma sensação estranha, como se estivesse nos chamando de volta. Enquanto descíamos as escadas, uma porta se fechou com um estrondo, fazendo-nos congelar no lugar. O ar parecia ainda mais denso, como se uma pressão invisível estivesse nos envolvendo. Olhei para o espelho novamente, mas não vi mais nada de estranho. Ele parecia normal, mas eu sabia no fundo que não era. Voltamos à noite pouco depois com mais amigos. Estávamos determinados a entender o que estava acontecendo. Ninguém queria ficar para trás, mas ao mesmo tempo, todos estavam com a sensação de que algo estava nos vigiando. Quando entramos novamente no quarto, o espelho parecia esperar por nós. O mesmo reflexo, o mesmo vazio, mas desta vez, algo mais. Eu não sei explicar, mas senti que, de alguma forma, ele sabia quem éramos, sabia de nossas intenções. Era como se fosse uma presença viva, observando cada um de nós com uma atenção aterradora. Meu amigo, que mais cedo havia olhado para o espelho novamente, mas não disse uma palavra,
Ele estava pálido, mais do que nunca. Sua expressão estava vazia, como se a alma dele tivesse sido levada. Então, ele sussurrou: "Não é só um espelho. Ele está sugando nossa energia. Está nos observando." Foi aí que percebi que o espelho não era só um objeto. Ele tinha se ligado a nós de alguma forma. Tínhamos tocado algo que não devíamos, algo além da nossa compreensão. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo. E embora tentasse ignorar, o espelho continuava presente em minha vida. Não fisicamente, mas na minha mente, nas minhas noites, no silêncio. Alguma parte de mim sabia que, de algum modo, ele ainda estava lá, esperando por mais. Eu sempre fui fascinado por histórias de lugares assombrados. Nunca acreditei em fantasmas ou em fenômenos sobrenaturais, mas quando um amigo me falou sobre o Hotel Maldito, algo dentro de mim despertou. Ele falava sobre um velho hotel nos arredores de uma cidade pequena, que havia sido fechado há muitos anos, mas ainda permanecia intacto. A curiosidade foi mais forte do que o medo. Então, sem pensar muito, decidi visitar o lugar. Nunca imaginei que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. O hotel ficava em um local afastado, rodeado por uma vegetação densa. O prédio era antigo, mas estava em boa condição, considerando o tempo em que estava abandonado. A fachada era imponente, com grandes janelas e portas de madeira escura, que pareciam ter sido deixadas ali para esconder segredos. A atmosfera ao redor do hotel era inquietante. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar, como se o hotel fosse uma cápsula do passado, congelada no momento de seu fechamento. Decidi passar uma noite lá. Era uma escolha estranha, eu sabia, mas havia algo de misterioso naquele lugar que me chamava. Ao entrar no hotel, fui imediatamente recepcionado por um silêncio quase absoluto. O lobby estava vazio, exceto por uma mesa antiga e um lustre enferrujado, que balançava suavemente com a brisa que entrava pelas janelas quebradas. A recepção estava deserta, mas encontrei uma chave no balcão, que parecia ter sido deixada para um hóspede qualquer. A chave era pesada, e a etiqueta nela estava escrita, à mão, com uma caligrafia antiga. O quarto onde eu ficaria era no segundo andar. Subi as escadas rangentes e me senti como se estivesse entrando em um mundo diferente. O corredor estava escuro, com as paredes cobertas de papel de parede desbotado e rasgado. O hotel parecia ter sido projetado para ser grandioso, mas o tempo e o abandono haviam deixado suas marcas. Ao entrar no quarto, senti um frio estranho no ar. A janela estava fechada, mas o ar parecia gelado, como se algo invisível estivesse tentando invadir o ambiente. O quarto era simples, com uma cama grande coberta por um edredom manchado e uma cadeira de madeira ao lado da janela. Mas o que me chamou a atenção foi o grande espelho que estava pendurado na parede em frente à cama. Era um espelho antigo, com moldura dourada, que parecia fora de lugar naquele ambiente sujo e decadente. O reflexo me parecia distorcido, como se o vidro não fosse totalmente plano. No início, não pensei muito nisso. Apenas coloquei minha mochila em cima da cama e me sentei na cadeira, olhando para o reflexo do quarto no espelho. Mas algo começou a me incomodar. Era como se o reflexo estivesse fazendo algo que eu não conseguia identificar. Eu olhava para o quarto, para os objetos ao redor, e percebia que no espelho as coisas estavam ligeiramente fora de lugar. A cadeira parecia estar mais próxima da janela. A cama não estava no mesmo ângulo, e até as sombras no quarto pareciam estar se movendo de maneira estranha. Me levantei e me aproximei do espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Quando me aproximei, o reflexo no espelho começou a mudar ainda mais. O quarto parecia se distorcer, e eu vi uma figura no canto do espelho, uma silhueta de uma pessoa. Não havia ninguém atrás de mim, mas no espelho, a figura estava ali, olhando para mim. A imagem era indistinta, mas parecia ser a de um homem, com roupas antiquadas como se fosse de outra época. Eu congelei no lugar. O medo tomou conta de mim. Fiquei ali, parado, encarando o reflexo que não fazia sentido, tentando processar o que estava acontecendo.
A figura no espelho parecia estar me observando com um olhar vazio, como se soubesse algo sobre mim que eu mesmo não sabia. Eu não conseguia desviar os olhos. Era como se o espelho tivesse um poder estranho sobre mim, como se estivesse me atraindo para dentro dele. Eu queria me afastar, mas meu corpo não respondia. Foi então que a figura no espelho se moveu, não de uma maneira natural, mas de forma abrupta e quase mecânica. Ela se aproximou lentamente da superfície do vidro e eu senti um arrepio correr pela minha espinha. A sensação era indescritível, como se eu estivesse sendo puxado para aquele reflexo, como se algo estivesse tentando me atrair para o lado de dentro. De repente, o reflexo se apagou e o quarto voltou a ser como eu o conhecia. O espelho estava vazio novamente, mas eu sentia uma presença estranha, como se ainda houvesse algo ali, observando-me. Olhei para o espelho mais uma vez, mas agora o reflexo parecia normal, como deveria ser. Eu estava começando a questionar minha sanidade. Será que eu havia imaginado tudo aquilo? Talvez a escuridão e o silêncio do hotel estivessem mexendo com minha mente, mas algo me dizia que não era apenas minha imaginação. Decidi sair do quarto e explorar o hotel, tentar dissipar aquele sentimento estranho. Fui até o corredor, mas o ambiente estava ainda mais sombrio à medida que eu andava. A cada passo, o silêncio era quebrado apenas pelo som dos meus próprios pés no chão de madeira. Cada porta que eu abria estava vazia e cada sala parecia mais abandonada do que a anterior. Havia um ar de desolação em cada canto. E eu comecei a sentir que estava sendo seguido, que havia algo mais naquele hotel além de suas paredes desgastadas pelo tempo. Quando cheguei à recepção novamente, vi algo que me fez parar abruptamente. Havia uma porta pequena, quase oculta, no canto do lobby. Eu não a tinha visto antes. Curioso, fui até ela e a abri lentamente. A sala atrás da porta estava escura e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. No centro da sala havia outro espelho, ainda maior do que o do meu quarto. A moldura era mais intricada, com detalhes que pareciam quase vivos. O reflexo nesse espelho era ainda mais distorcido do que o anterior. Eu não via meu próprio reflexo, mas o de um homem de terno escuro, com um semblante sério e sombrio. Figura no espelho parecia estar me observando com uma intensidade cada vez maior, e à medida que me aproximava, a imagem se tornava mais nítida. Eu senti um desejo profundo de olhar para os olhos daquele homem. Era como se ele estivesse me chamando, como se soubesse exatamente quem eu era e o que eu procurava. Então, num movimento rápido, ele sorriu. Não foi um sorriso normal. Foi algo perverso, como se ele estivesse se divertindo com meu medo. No instante seguinte, a sala ficou gelada e um vento frio atravessou o ambiente, apagando as luzes. Eu me vi no escuro, sem saber o que fazer. Corri de volta para o meu quarto, sem olhar para trás. Mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Passei a noite acordado, ouvindo sons vindos de todos os cantos do hotel. Sussurros, passos e o som de algo batendo contra as paredes. Eu sabia que não estava sozinho. O espelho havia me mostrado algo, e agora parecia que a presença do homem no reflexo estava atrás de mim, me observando a cada momento. No dia seguinte, não consegui sair dali rápido o suficiente. Quando fui à recepção para devolver a chave, o atendente estava lá, como se nada tivesse acontecido, mas o olhar dele estava vazio, como se ele já soubesse o que eu havia vivido. Nunca mais voltei àquele hotel. E até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Algo naquele espelho me marcou, e por mais que eu tente esquecer, sempre me pergunto: quem era aquele homem e o que ele queria de mim? Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu sempre fui um cara cético. Cresci em uma família em que a ciência era a explicação para tudo, e qualquer história de assombração ou mistério era vista como superstição. Mas tudo mudou naquela noite. Eu estava trabalhando em um pequeno,
vilarejo do interior, onde a tranquilidade e a rotina eram as únicas coisas que pareciam não mudar. Eu era fotógrafo de casamento e estava sempre correndo de um evento para outro, capturando momentos especiais para casais que, até então, pareciam viver em um mundo à parte. Mas nada do que eu já havia experimentado poderia me preparar para o que aconteceria em uma noite fria de outono. Foi quando recebi uma proposta para fotografar um casamento em uma mansão antiga, situada nas colinas fora da cidade. A história da mansão era um tanto peculiar. Era uma propriedade que havia sido comprada por uma família rica décadas atrás, mas que logo foi abandonada. Diziam que a mansão tinha um histórico de tragédias, de casamentos interrompidos e amores perdidos. Mas, como sempre, eu ignorei essas histórias. Fui contratado por um noivo desesperado para que suas fotos de casamento fossem tiradas na mansão. E ele queria algo diferente, algo único. Ele me contou sobre uma história que sua avó lhe havia contado, sobre um espelho antigo que estava na casa. O espelho, segundo ele, teria pertencido a uma noiva muito triste, que nunca chegou a se casar. Quando cheguei à mansão, a primeira coisa que senti foi um clima de mistério no ar. A grande casa estava isolada no alto de uma colina, rodeada por uma densa neblina que parecia não se dissipar, independentemente de quanto tempo passasse. A porta de entrada, feita de madeira escura, estava ligeiramente entreaberta, como se esperasse por alguém. A casa, embora imponente, tinha um ar de abandono, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos e o cheiro de madeira velha pairando no ambiente. O próprio ar parecia estar impregnado com algo estranho, algo que não conseguia identificar. Fui até o hall de entrada onde o noivo estava aguardando. Ele parecia nervoso, mas também excitado. Ele me levou até o salão principal, onde o casamento aconteceria. O salão era grande e elegante, com um lustre imenso pendurado no teto e várias tapeçarias antigas nas paredes. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o espelho. Ele estava localizado em um canto afastado da sala, com uma moldura dourada extremamente ornamentada. O espelho, apesar de antigo, estava impecavelmente limpo. A história por trás dele, segundo o noivo, era que a noiva original do espelho havia desaparecido no dia de seu casamento, sem deixar vestígios. Desde então, a lenda dizia que a imagem da noiva que nunca se casou ficava refletida no espelho. O noivo, com um sorriso nervoso, me pediu para tirar algumas fotos da área onde o espelho estava, pois queria capturar a essência do lugar para a cerimônia. Quando me aproximei do espelho, uma sensação estranha me invadiu. O ar parecia mais pesado, como se houvesse algo além da superfície do vidro. Eu olhei para meu reflexo e, por um instante, pensei ter visto algo mais. Um vulto, talvez, ou uma figura, mas ao piscar tudo parecia normal. O que mais me incomodou foi a sensação de que eu não estava sozinho, como se houvesse uma presença invisível ali, observando. Tirei algumas fotos e segui com o restante das preparações. Quando a cerimônia começou, a noiva entrou com um vestido deslumbrante, e todos os olhos estavam voltados para ela. Mas havia algo de estranho em sua expressão. Ela não parecia feliz como uma noiva deveria estar. Seu olhar estava distante, como se estivesse olhando para algo além do alcance da realidade. O noivo parecia perceber isso também, e por um momento, suas expressões se cruzaram, como se ambos estivessem compartilhando algum tipo de entendimento silencioso. Após o casamento, fiz as fotos tradicionais, com os noivos posando e fazendo os momentos de celebração. Mas algo começou a incomodar minha mente. O espelho, ele ainda estava lá, no fundo da sala, refletindo a festa. Mas ao olhar para ele, percebi algo que não fazia sentido. O reflexo não mostrava as pessoas na sala como deveria. Em vez disso, a imagem no espelho refletia uma figura feminina, em um vestido de noiva, mas ela estava de costas, com o rosto escondido. Eu imediatamente me aproximei para investigar melhor, e quando cheguei mais perto, o reflexo começou a se distorcer. A figura no espelho começou a girar lentamente, como se estivesse se movendo, e seus pés não tocavam o chão. O reflexo estava agindo de maneira independente, como se fosse uma pessoa de verdade, mas que não existia no mundo real. Fiquei paralisado por um momento.
observando a cena com uma sensação de pavor crescente. A figura, agora mais nítida, estava se virando lentamente para me encarar. Seus olhos estavam vazios, e o rosto, embora delicado, tinha uma expressão de tristeza profunda, como se ela estivesse perdida em algum lugar entre a vida e a morte. Então, a figura desapareceu, e o espelho voltou ao normal, refletindo a festa e as pessoas presentes. Eu estava tão abalado que quase não consegui continuar meu trabalho, mas a pressão do momento me fez tentar ignorar o que havia visto e seguir em frente. Naquela noite, quando voltei ao meu quarto no hotel, não conseguia parar de pensar no que acontecera. Eu sabia o que havia visto, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim tentava explicar racionalmente o que acontecera. Talvez tivesse sido uma ilusão, uma brincadeira da luz no espelho, uma distorção criada pela minha mente cansada. Mas a imagem da noiva, com seu olhar vazio e triste, não saía da minha cabeça. Decidi voltar à mansão no dia seguinte, durante a manhã, para investigar mais a fundo. Quando entrei novamente no salão, a casa estava vazia. Não havia mais nenhum vestígio da festa ou dos convidados. O espelho estava lá, solitário, refletindo o vazio da sala. Ao me aproximar, a sensação de que algo estava observando me voltou. Fui até o espelho e, dessa vez, algo me impulsionou a tocar a superfície do vidro. Quando o fiz, um arrepio percorreu minha coluna. E antes que eu pudesse recuar, uma voz sussurrou em meus ouvidos: "Você não deveria ter vindo aqui." O espelho parecia pulsar, como se tivesse uma vida própria. As paredes da sala começaram a se distorcer, e por um breve momento eu vi a figura da noiva novamente, desta vez de pé diante de mim. Ela estava em silêncio, mas seus olhos vazios pareciam gritar de dor e tristeza. Ela não estava mais distante como antes. Agora, ela estava bem ali, na minha frente, refletida no espelho. Não sabia o que fazer, meu corpo estava paralisado. A figura da noiva levantou a mão lentamente, apontando para algo atrás de mim. Ao me virar, não vi nada. Quando olhei novamente para o espelho, a noiva tinha desaparecido. O espelho refletia apenas a sala vazia, mas a sensação de que havia algo a mais, algo que estava se escondendo entre o vidro, era inconfundível. O ar estava pesado e uma onda de desespero tomou conta de mim. Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo em mim sabia que o espelho não era apenas um objeto antigo. Ele estava guardando algo, algo sombrio, algo que não deveria ser visto. Quando saí da mansão, a sensação de ser seguido não me deixou. A imagem da noiva estava gravada na minha mente, e eu sabia que ela ainda estava lá, no espelho, esperando. Eu não sou mais o mesmo desde aquele dia. Nunca mais fotografei casamentos naquelas condições. Cada vez que me vejo em um espelho, sinto como se algo me observasse. E a única coisa que sei com certeza é que naquele dia eu vi algo que não deveria ter visto, algo que não deveria ser compartilhado. E agora, a noiva que nunca se casou permanece de alguma forma ligada a mim. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Sempre fui um cara que acreditava que o passado deveria ser deixado onde ele estava, no passado. Cresci em uma pequena cidade no interior, onde as pessoas se conheciam e as histórias de família eram passadas de geração em geração. Meu nome é Gabriel, e sou um historiador amador, apaixonado por desvendar mistérios e entender as histórias esquecidas. Nunca fui alguém que acreditasse em fenômenos sobrenaturais, mas, após o que aconteceu, eu tenho que questionar tudo o que sabia sobre o mundo. A história começa em uma tarde chuvosa de outono. Eu estava em uma das minhas típicas viagens, em busca de novas histórias para investigar. Havia ouvido falar de uma mansão antiga que ficava à beira de um lago distante, isolada de qualquer outra construção. A história por trás daquela
casa era envolta em mistério. Falavam que ela pertencia a uma família nobre que havia desaparecido há mais de 100 anos, sem deixar rastros. O que chamava minha atenção não era apenas o desaparecimento dessa família, mas sim um relato peculiar que se repetia. Todas as pessoas que se aproximavam daquela mansão afirmavam ver reflexos de um tempo passado, como se o próprio tempo se distorcesse no lugar. Decidi investigar, claro, sem realmente acreditar nas histórias. Eu tinha certeza de que seria mais uma lenda, mais um conto fantasioso. Quando cheguei à mansão, a primeira coisa que senti foi o silêncio. O vento que soprava forte nas árvores ao redor parecia deixar a casa ainda mais isolada. A construção estava em ruínas, com as janelas quebradas e as portas rangendo ao vento. Mesmo assim, o lugar tinha um certo charme, como se sua grandiosidade ainda pudesse ser sentida, apesar dos anos de abandono. Entrei na mansão e imediatamente percebi que havia algo peculiar naquele lugar. Não era só o fato de estar em ruínas, ou da solidão que emanava de cada cômodo, mas havia uma sensação de déjà vu no ar. O corredor principal estava coberto de poeira, com móveis antigos jogados de forma desordenada, mas apesar do caos, parecia que o tempo ali não passava da mesma forma que no resto do mundo. Eu sentia como se estivesse observando o passado se desenrolar diante de mim. Havia algo estranho em um dos quartos. Ao me aproximar da porta, uma sensação de desconforto me invadiu, mas não consegui resistir. Abri a porta e entrei. O quarto estava intacto, como se alguém tivesse saído apenas alguns minutos antes. O que me chamou a atenção foi o grande espelho que estava pendurado na parede, refletindo a sala de uma maneira estranha. O reflexo não mostrava o quarto como eu o via. No espelho, tudo parecia mais vivo, mais vibrante, como se o tempo estivesse congelado no auge de sua beleza. Observei o reflexo por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo. O quarto parecia perfeito no espelho, com móveis impecáveis e uma luz suave iluminando o ambiente. Era como se estivesse olhando para o passado, como se o reflexo me levasse para um tempo em que a mansão estava cheia de vida. Mas ao olhar ao redor, a realidade era diferente. O quarto estava em ruínas, com as paredes rachadas e a madeira apodrecendo. Eu me aproximei mais do espelho, e por um instante, algo me paralisou. Vi um homem e uma mulher refletidos na superfície do vidro. Eles estavam sorrindo, como se estivessem em uma festa, mas havia algo estranho nos olhos deles, como se eles estivessem cientes de minha presença. Eu pisquei rapidamente e, quando olhei novamente, os reflexos desapareceram. O quarto estava vazio, como antes. Mas o que vi naquele espelho não saía da minha mente. Era como se o reflexo tivesse sido um vislumbre do passado, uma janela para outro tempo, onde a mansão estava viva com as pessoas que uma vez a habitaram. Eu não sabia o que pensar. Era impossível. A lógica dizia que aquilo não era possível, que eu estava apenas vendo as coisas de forma errada, talvez devido à minha imaginação. Mas algo dentro de mim dizia que o que eu tinha visto era real. Naquela noite, decidi dormir na mansão. Não tinha pressa para sair, e a ideia de explorar, mas o lugar me atraía. Durante a noite, o silêncio era absoluto, mas havia algo mais no ar, algo que não conseguia entender. Era como se o próprio tempo estivesse me observando. Dormi com a luz acesa, mas mesmo assim, os sonhos que tive foram estranhos e desconcertantes. Sonhei com a mansão, mas no meu sonho, ela estava cheia de pessoas, todas vestidas com roupas antigas, todas sorrindo e conversando. Mas quando eu tentava falar com elas, elas não me respondiam. Era como se eu não fosse visto por ninguém, como se fosse uma sombra, uma figura esquecida. Acordei no meio da noite, suando, com o coração acelerado. Algo me fez levantar da cama. Quando cheguei perto do espelho novamente, algo diferente aconteceu. O reflexo não era mais do quarto antigo e vazio. Agora, eu via uma imagem nítida de uma mulher, com um vestido longo e elegante, andando pelo corredor, como se estivesse indo para uma festa. Mas ela não estava olhando para frente. Ela estava olhando para o espelho. Seus olhos eram profundos e tristes, e parecia que ela sabia de algo que eu não sabia. Quando me aproximei, ela parou e me encarou diretamente. Era como se ela me estivesse chamando, como se soubesse que eu estava ali para vê-la. Eu queria gritar, queria correr,
mas não conseguia me mover. Eu estava preso naquele olhar. Quando finalmente consegui desviar os olhos, o reflexo desapareceu. O espelho voltou ao normal, refletindo apenas o quarto vazio e escuro. Mas o que eu havia visto parecia ter ficado gravado na minha mente. Era como se o espelho tivesse me mostrado uma parte da história da mansão. Uma história que havia sido esquecida, enterrada sob o tempo e a poeira. Eu sabia que aquela mulher era importante. Ela não estava apenas refletindo uma imagem do passado. Ela estava tentando me mostrar algo que eu não entendia completamente, mas que me chamava de uma maneira que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, decidi investigar a história da mansão. Encontrei um velho diário de uma das antigas donas da casa, uma mulher chamada Helena, que escreveu sobre o casamento planejado para o dia em que ela desapareceu. Ela falava sobre como o amor de sua vida, um homem chamado Victor, havia desaparecido misteriosamente antes do casamento. Helena nunca conseguiu superar a perda, e logo depois, a mansão foi abandonada. As lendas sobre o desaparecimento de Victor e Helena começaram a surgir, e com o tempo, a mansão foi esquecida, exceto pelos poucos que ainda lembravam da história. Eu sabia agora que a mulher que vi no espelho era Helena, e ela estava presa ali, em algum lugar entre o tempo e a realidade, tentando me mostrar a tragédia que aconteceu naquele lugar. Ao sair da mansão, a sensação de ser observado nunca me deixou. Eu sentia como se ainda estivesse sendo seguido, como se o reflexo do passado estivesse vivo, aguardando para ser descoberto. Eu nunca mais voltei àquela mansão, mas o que vi ali mudou minha percepção sobre o tempo e o espaço. Agora, quando olho para um espelho, não vejo apenas meu reflexo. Vejo histórias que estão esperando para serem lembradas. Lembranças que o tempo não consegue apagar. O reflexo do passado é mais do que uma simples imagem no vidro. Ele é uma porta, uma janela para o que foi, e talvez para o que nunca deveria ter sido esquecido. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Sempre fui um homem de pouca fé em tudo o que não fosse explicável pela lógica e pela razão. Cresci em uma família tradicional, onde as crenças religiosas e o pragmatismo caminhavam juntos, sendo a razão a chave para tudo o que acontecia. Meu nome é Carlos, e sou antiquário. Um trabalho que, ao longo dos anos, se tornou meu vício. Eu sempre estive fascinado por objetos antigos, por suas histórias e pelos segredos que poderiam carregar. Mas nunca imaginei que meu próprio destino se entrelaçaria com uma peça de história tão perturbadora quanto o Espelho de Ouro. Foi em uma viagem a uma pequena cidade no interior que minha vida mudou para sempre. A cidade, esquecida pela maioria das pessoas, tinha um mercado de antiguidade que atraía colecionadores, mas poucos sabiam da real importância de alguns itens ali. O mercado, com suas lojas apertadas e cheias de poeira, escondia relíquias valiosas, muitas vezes com origens misteriosas. Passei a manhã visitando cada loja, analisando móveis, objetos e até livros antigos, até que, em uma pequena loja, escondida nos fundos de um beco, algo chamou minha atenção. Ela estava lá, encostada na parede, quase escondida pela quantidade de objetos amontoados ao seu redor. Um espelho grande, com moldura dourada, enfeitada com detalhes intricados que pareciam mais obra de arte do que simples decoração. Quando me aproximei, algo no brilho da moldura me fez hesitar. O reflexo parecia mais vívido do que o de outros espelhos. Era como se o espelho tivesse vida própria, como se ele fosse mais do que apenas vidro e metal. O dono da loja, um homem de aparência cansada, me observava, como se soubesse que aquele espelho era algo especial, talvez até perigoso. Ele me contou que o espelho tinha uma história antiga, uma história de riqueza e traição. De acordo com o que ele sabia, o Espelho de Ouro havia pertencido a uma família nobre que desapareceu misteriosamente. O espelho era a peça central de um grande palácio, onde suas dimensões e beleza eram a principal atração. Mas a história
Por trás dele era envolta em um mistério que poucos ousavam desvendar. Ele falou de um destino sombrio que havia se abatecido sobre todos que haviam se aproximado do espelho. Apesar de não acreditar em superstições, algo dentro de mim me dizia que aquele espelho estava fora do comum. Era como se ele me chamasse, me atraísse para ele de maneira irresistível. Decidi comprá-lo, talvez por curiosidade ou por um desejo inconsciente de conhecer sua verdadeira história. Eu o trouxe para minha casa, sem saber que aquela decisão alteraria o curso da minha vida para sempre. No primeiro dia em que coloquei o espelho em minha sala de estar, ele parecia apenas um objeto de decoração bonito. A moldura dourada reluzia com o reflexo da luz, e o vidro parecia refletir o ambiente de uma maneira mais clara e nítida do que qualquer outro espelho que eu já tivera. Mas logo percebi que algo estava errado. À noite, quando a casa ficava em silêncio, o espelho parecia emitir um brilho suave, quase como se estivesse vivo. Eu tentava ignorar, pensando ser apenas um efeito da iluminação, mas a sensação de desconforto não desaparecia. Na primeira noite em que dormi com o espelho, na sala, algo estranho aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma sensação de frio e opressão no ar. Olhei em direção ao espelho e, pela primeira vez, vi algo que não deveria estar ali. Era uma figura, uma sombra que se movia rapidamente pela superfície do vidro. Quando piscava os olhos, ela desaparecia, mas cada vez que olhava, algo mais se revelava. Aos poucos, comecei a ver imagens distorcidas, como se o espelho estivesse mostrando flashes de um outro tempo, algo de um passado distante e sombrio. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Os reflexos no espelho se tornaram mais claros e definidos, mas as figuras não eram humanas. Eu via rostos distorcidos, mãos estendendo-se em minha direção, olhos que me observavam com um olhar de raiva e desespero. Eu tentei afastar esses pensamentos, tentando racionalizar a experiência. Talvez fosse apenas minha mente cansada, meu subconsciente criando essas imagens. Mas à medida que os dias passavam, o espelho parecia se tornar mais intenso, mais presente em minha vida. Foi então que comecei a ouvir sons, sussurros suaves que pareciam vir de dentro do espelho. Às vezes, o som era apenas um murmúrio, mas, em outras ocasiões, era um grito abafado, como se alguém estivesse tentando escapar daquele objeto. A princípio, pensei que estava ficando louco, que estava imaginando coisas. Mas quando o som se tornava mais claro e mais alto, não havia mais como negar. O espelho estava de alguma forma se comunicando comigo. Sempre fui um homem de pouca fé em tudo o que não fosse explicável pela lógica e pela razão. Cresci em uma família tradicional, onde as crenças religiosas e o pragmatismo caminhavam juntos, sendo a razão a chave para tudo o que acontecia. Meu nome é Carlos, e sou antiquário. Um trabalho que, ao longo dos anos, se tornou meu vício. Eu sempre estive fascinado por objetos antigos, por suas histórias e pelos segredos que poderiam carregar. Mas nunca imaginei que meu próprio destino se entrelaçaria com uma peça de história tão perturbadora quanto o Espelho de Ouro. Foi em uma viagem a uma pequena cidade no interior que minha vida mudou para sempre. A cidade, esquecida pela maioria das pessoas, tinha um mercado de antiguidade que atraía colecionadores, mas poucos sabiam da real importância de alguns itens ali. O mercado, com suas lojas apertadas e cheias de poeira, escondia relíquias valiosas, muitas vezes com origens misteriosas. Passei a manhã visitando cada loja, analisando móveis, objetos e até livros antigos, até que, em uma pequena loja, escondida nos fundos de um beco, algo chamou minha atenção. Ela estava lá, encostada na parede, quase escondida pela quantidade de objetos amontoados ao seu redor. Um espelho grande, com moldura dourada, enfeitada com detalhes intricados que pareciam mais obra de arte do que simples decoração. Quando me aproximei, algo no brilho da moldura me fez hesitar. O reflexo parecia mais vívido do que o de outros espelhos. Era como se o espelho tivesse vida própria, como se ele fosse mais do que apenas vidro e metal. O dono da loja, um homem de aparência cansada, me observava, como se soubesse que aquele espelho era algo especial, talvez até perigoso. Ele me contou que o espelho tinha uma história antiga, uma história de riqueza e traição. De acordo com o que ele sabia, o Espelho de Ouro havia pertencido a uma família nobre que desapareceu misteriosamente.
O espelho era a peça central de um grande palácio, onde suas dimensões e beleza eram a principal atração. Mas a história, por trás dele, era envolta em um mistério que poucos ousavam desvendar. Ele falou de um destino sombrio que havia se abatecido sobre todos que haviam se aproximado do espelho. Apesar de não acreditar em superstições, algo dentro de mim me dizia que aquele espelho estava fora do comum. Era como se ele me chamasse, me atraísse para ele de maneira irresistível. Decidi comprá-lo, talvez por curiosidade ou por um desejo inconsciente de conhecer sua verdadeira história. Eu o trouxe para minha casa, sem saber que aquela decisão alteraria o curso da minha vida para sempre. No primeiro dia em que coloquei o espelho em minha sala de estar, ele parecia apenas um objeto de decoração bonito. A moldura dourada reluzia com o reflexo da luz, e o vidro parecia refletir o ambiente de uma maneira mais clara e nítida do que qualquer outro espelho que eu já tivera. Mas logo percebi que algo estava errado. À noite, quando a casa ficava em silêncio, o espelho parecia emitir um brilho suave, quase como se estivesse vivo. Eu tentava ignorar, pensando ser apenas um efeito da iluminação, mas a sensação de desconforto não desaparecia. Na primeira noite em que dormi com o espelho, na sala, algo estranho aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma sensação de frio e opressão no ar. Olhei em direção ao espelho e, pela primeira vez, vi algo que não deveria estar ali. Era uma figura, uma sombra que se movia rapidamente pela superfície do vidro. Quando piscava os olhos, ela desaparecia, mas cada vez que olhava, algo mais se revelava. Aos poucos, comecei a ver imagens distorcidas, como se o espelho estivesse mostrando flashes de um outro tempo, algo de um passado distante e sombrio. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Os reflexos no espelho se tornaram mais claros e definidos, mas as figuras não eram humanas. Eu via rostos distorcidos, mãos estendendo-se em minha direção, olhos que me observavam com um olhar de raiva e desespero. Eu tentei afastar esses pensamentos, tentando racionalizar a experiência. Talvez fosse apenas minha mente cansada, meu subconsciente criando essas imagens. Mas à medida que os dias passavam, o espelho parecia se tornar mais intenso, mais presente em minha vida. Foi então que comecei a ouvir sons, sussurros suaves que pareciam vir de dentro do espelho. Às vezes, o som era apenas um murmúrio, mas, em outras ocasiões, era um grito abafado, como se alguém estivesse tentando escapar daquele objeto. A princípio, pensei que estava ficando louco, que estava imaginando coisas. Mas quando o som se tornava mais claro e mais alto, não havia mais como negar. O espelho estava de alguma forma se comunicando comigo. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Sempre fui uma pessoa cética, alguém que nunca acreditou em coisas que não pudesse ver ou tocar. Trabalho como psicólogo há anos e sempre tratei as emoções e comportamentos humanos com base na razão e na lógica. Não acreditava em algo como um espelho da alma, uma ideia que, ao meu ver, era puramente metafórica. No entanto, minha vida mudou quando eu, sem querer, entrei em contato com o espelho que desafiaria todas as minhas crenças. Foi há alguns meses quando um paciente me procurou em busca de ajuda. Ele parecia estar passando por uma crise emocional profunda, uma crise que não conseguia entender. Seu nome era Henrique, um homem na faixa dos 30 anos, com olhos inquietos e uma expressão de angústia constante. Ele havia começado a se sentir desconectado de si mesmo, incapaz de encontrar paz em sua vida, e em suas palavras, a sensação de que estava sendo observado por algo que não podia ver o estava consumindo. O que ele descrevia parecia ser mais do que simples, ansiedade ou depressão. Era algo mais profundo, como se ele estivesse preso em uma realidade paralela, sem saída. O que me chamou a atenção foi quando ele falou sobre um espelho antigo que havia encontrado em uma loja de antiguidades. Segundo ele,
Ao olhar para o espelho, sentiu como se estivesse vendo mais do que seu reflexo físico. Henrique acreditava que o espelho revelava aspectos de sua alma, coisas que ele jamais imaginou que existissem dentro de si. Ele estava obcecado por isso, e não conseguia mais afastar a sensação de que a alma dele estava sendo invadida por forças desconhecidas. Quando ele me contou sobre o espelho, algo dentro de mim, talvez um impulso irracional, me fez querer ver esse espelho. Queria entender o que estava acontecendo com Henrique. Queria verificar se aquilo tudo não passava de uma fantasia, de algo psicológico. Então, em uma de nossas sessões, ele me convidou para ver o espelho. Aceitei, sem realmente saber o que estava por vir. A loja de antiguidades era um lugar sombrio, repleto de objetos enfumaçados pelo tempo. Quando entrei, a sensação de estar em um espaço onde o tempo havia parado me envolveu completamente. O cheiro de madeira envelhecida e papel antigo pairava no ar. O dono da loja, um homem velho com uma barba espessa e olhos penetrantes, nos levou até o fundo, onde, em uma parede vazia, estava o espelho. O que vi me causou um desconforto imediato. O espelho não era grande, mas tinha uma moldura pesada e intricada, feita de um metal dourado que parecia brilhar de uma forma estranha. Não era o brilho normal de um objeto polido, mas algo diferente, como se o espelho em si estivesse emitindo um tipo de luz própria. Quando me aproximei, senti uma pressão no peito, uma sensação de que o espelho estava me observando. Era como se ele fosse mais do que apenas vidro, como se ele tivesse vida própria. Henrique, ao meu lado, estava quase em transe, fixado no reflexo. Quando olhei para o espelho, minha imagem parecia perfeitamente normal, mas logo percebi algo estranho. A luz ao redor da moldura não refletia meu ambiente de maneira convencional. Em vez disso, parecia distorcer o reflexo, criando uma espécie de névoa, como se o espelho estivesse mostrando não apenas a minha imagem, mas algo mais profundo. Eu via a mim mesmo, mas havia uma diferença. A expressão no meu rosto estava apagada, como se algo em mim estivesse sendo revelado, algo que eu não compreendia. Henrique começou a falar, quase como se estivesse em uma espécie de transe. Ele disse que o espelho mostrava as verdades mais profundas sobre uma pessoa, as partes de nossa alma que nunca ousamos confrontar. Eu tentei rir disso, achando que ele estava exagerando, mas ao continuar olhando, comecei a sentir um peso no peito. A sensação de desconexão aumentava, e algo dentro de mim queria afastar o olhar, mas algo mais me segurava. Como se o espelho estivesse me puxando para dentro, me convidando a olhar mais de perto. Henrique disse que, após a primeira vez que olhou para o espelho, sentiu uma conexão estranha com ele, como se sua alma estivesse exposta ali, visível para ele de uma forma que nunca havia acontecido antes. Ele começava a ver partes de si mesmo que nunca havia notado. Medos, inseguranças, aspectos de sua personalidade que ele tinha ignorado por anos. Ele parecia estar em um estado de revelação constante, tentando entender o que o espelho estava lhe mostrando. Mas, em vez de encontrar paz, ele sentiu que estava sendo consumido por aquilo. A sensação que comecei a ter era de que o espelho estava me revelando algo também, algo que eu não queria ver. Quando me afastei finalmente, minha mente estava girando. Eu estava tentando racionalizar o que havia acontecido, mas o que eu sentia parecia algo muito real para ser apenas um truque psicológico. Henrique estava certo sobre uma coisa. O espelho não refletia apenas o físico, mas algo mais, algo profundo. Eu sabia que precisava de mais respostas. Então decidi voltar ao espelho, desta vez sozinho. Na noite seguinte, voltei à loja e pedi ao dono que me deixasse ver o espelho novamente. Ele me olhou com um olhar sério, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça. Fiquei diante do espelho, mais uma vez, e desta vez, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Quando olhei para minha imagem, não era mais a mesma. Eu vi flashes de momentos de minha vida, mas não de maneira comum. Eu via meu reflexo em diferentes idades, momentos de dor, felicidade, medo e arrependimento. Minha alma parecia estar sendo revelada em camadas, cada camada mais profunda do que a anterior. Vi todos os meus traumas, minhas falhas e os momentos que eu tentei esquecer. Vi partes de mim
que nunca percebi estarem ali. Até mesmo uma escuridão que parecia estar latente dentro de mim. O que mais me chocou foi o momento em que vi o reflexo de minha própria morte. Não era uma visão de morte física, mas algo que representava o fim da minha existência, como se o espelho estivesse me mostrando que, apesar de todos os meus feitos e conquistas, havia algo inevitável e sombrio aguardando. Eu estava começando a entender o que Henrique queria dizer sobre o espelho mostrar a alma. Ele não mostrava apenas o que somos, mas o que poderíamos ser, o que deveríamos ser, e o que, de fato, somos em nosso mais íntimo. Eu não sabia mais como lidar com aquilo. Comecei a sentir que o espelho estava me consumindo, me levando a um lugar de introspecção e desespero que eu não conseguia controlar. Eu, um homem de ciência e razão, estava sendo subjugado por algo que não conseguia compreender. Decidi que precisaria me afastar. Mas antes que pudesse fazer isso, o dono da loja me alertou. Ele me contou que o espelho tinha uma história muito mais antiga, que havia pertencido a um famoso alquimista. Diziam que ele tinha criado o espelho não só para refletir a aparência, mas para refletir a alma das pessoas e mostrar suas verdades mais profundas. Mas como tudo o que é revelado de maneira tão crua, o espelho tinha o poder de consumir a pessoa, de tirá-la do equilíbrio e levá-la à loucura, caso a pessoa não soubesse lidar com a verdade de sua alma. Saí da loja, deixando o espelho para trás, mas não pude esquecer o que ele havia mostrado. Voltei à minha vida, mas com a sensação de que nada seria mais o mesmo. O espelho me havia mostrado coisas que eu não estava preparado para ver, e de alguma forma, eu sabia que minha alma jamais seria a mesma. O espelho da alma não apenas refletia a verdade, ele a desnudava, nos forçando a enfrentar os aspectos de nós mesmos que nos recusamos a ver. Agora, toda vez que olho para um espelho comum, sinto uma leve sensação de inquietação, como se ele estivesse me observando de volta, lembrando-me do que vi e do que ainda preciso enfrentar. A verdade é que o espelho da alma não foi apenas uma experiência sobrenatural. Foi um lembrete de que nossa alma nunca está completamente em paz e que, se olharmos profundamente o suficiente, podemos descobrir algo que nos muda para sempre. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu sempre fui um homem pragmático. Cresci em uma casa onde a ciência e a lógica eram os pilares da educação. Meus pais nunca acreditaram em fantasias ou superstições, e, de certa forma, isso moldou minha visão de mundo. Era fácil para mim distinguir o que era real do que era invenção da mente humana. Nunca imaginei que um simples espelho pudesse mudar minha perspectiva sobre a realidade de maneira tão profunda e assustadora. A história que estou prestes a contar é sobre o espelho da divisão, um objeto que, ao entrar em minha vida, quebrou todas as minhas certezas e me levou a questionar o próprio conceito de identidade. Minha história começa com uma antiga casa que comprei, por acaso, em uma cidadezinha afastada. Eu estava buscando um lugar para começar uma nova fase da minha vida, longe da agitação da cidade, longe das distrações. Quando encontrei a casa, ela parecia perfeita. Uma mansão antiga, com uma arquitetura imponente, rodeada por jardins abandonados e uma atmosfera quase sombria. Parecia o tipo de lugar que muitos considerariam como um peso, mas para mim era exatamente o que eu precisava. Eu queria silêncio, eu queria isolamento, eu queria me reinventar. Ao explorar a casa, encontrei muitos móveis antigos, objetos de valor histórico e relíquias que pareciam ter sido deixadas para trás por gerações. Mas nada me chamou tanto a atenção quanto um espelho grande que estava em uma das salas mais remotas, trancada atrás de uma porta empoeirada. O espelho, encostado na parede, parecia ter sido esquecido. Sua moldura, ornada de maneira elaborada com símbolos que eu não consegui identificar, estava coberta por uma fina camada de poeira. A princípio, o objeto parecia apenas uma peça, velha. Mas à medida que me aproximava, algo estranho aconteceu.
Uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Uma sensação que, pela primeira vez, me fez questionar minhas certezas. Era como se aquele espelho tivesse algo além do que simplesmente refletir imagens. Decidi limpar a poeira e examinar melhor o espelho. Quando o fiz, percebi que ele era diferente de qualquer outro que eu já tivesse visto. O vidro tinha um brilho peculiar. Como se refletisse não apenas a luz, mas algo mais profundo. Algo que eu não conseguia entender. A moldura, com seus símbolos esculpidos, parecia pulsar levemente, como se tivesse vida própria. Eu olhei para meu reflexo, mas algo não estava certo. Meu rosto parecia distorcido, como se o espelho estivesse me mostrando uma versão minha que eu nunca havia visto. Eu não sabia se aquilo era causado pela minha mente ou pela deformação da moldura, mas o que vi ali me perturbou profundamente. O reflexo não era apenas uma imagem de mim. Era uma versão minha dividida, como se o espelho estivesse separando partes da minha identidade. Em um momento, meu reflexo sorria de uma maneira que eu não reconhecia. Em outro, ele parecia angustiado, quase como se estivesse em sofrimento. As expressões no espelho eram diferentes das minhas, e eu comecei a sentir uma sensação crescente de desorientação. Eu, que sempre acreditei que sabia exatamente quem eu era, agora me via diante de uma imagem de mim mesmo que não parecia ser minha. Nos dias seguintes, comecei a observar o espelho mais de perto. Algo acontecia toda vez que eu me aproximava dele. As distorções nas imagens eram mais intensas, e o espelho parecia refletir diferentes facetas de mim, aspectos que eu não queria encarar. Eu via memórias esquecidas, momentos da minha vida que eu tinha enterrado há muito tempo. Mas o mais perturbador era que o espelho começava a mostrar uma versão de mim que eu nunca havia vivido, mas que parecia real. Eu via a mim mesmo fazendo escolhas que nunca fiz, tomando caminhos que jamais tomei. Era como se o espelho estivesse criando uma realidade paralela, uma versão alternativa da minha vida, uma versão que se dividia da minha própria essência. Comecei a sentir que o espelho estava mais do que apenas refletindo meu físico. Ele estava revelando algo de mim, algo profundo e inexplorado. Havia uma sensação crescente de que, ao olhar para o espelho, eu estava observando uma versão de mim que não estava completamente ancorada na realidade. Eu tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas não conseguia encontrar uma explicação. E cada vez que olhava para o espelho, algo se aprofundava dentro de mim. Era como se o espelho estivesse me dividindo, me mostrando uma versão de mim que estava se separando da verdadeira essência da minha identidade. Foi então que algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Uma noite, eu estava sentado na sala, sozinho, olhando para o espelho. O ambiente estava quieto. O silêncio era absoluto, até que, de repente, algo estranho aconteceu. O reflexo no espelho começou a se mover de maneira independente de mim. Não era mais um simples reflexo, mas uma imagem que parecia ganhar vida. Eu vi meu reflexo sorrindo de uma maneira que não era minha, com um sorriso frio e calculista. Ele parecia estar me observando, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu tentei me afastar, mas meus pés pareciam pesados, como se algo me segurasse ali. O reflexo continuava a me olhar, e eu podia sentir sua presença como se estivesse prestes a sair do espelho e se tornar real. Nos dias seguintes, a sensação de que o espelho estava me dividindo se intensificou. Eu começava a perceber que estava perdendo o controle de quem eu realmente era. Às vezes, ao olhar para o espelho, não sabia mais qual versão de mim estava ali. A confusão começou a me consumir. Cada vez que olhava para aquele espelho, ele mostrava mais e mais divisões da minha alma. Eu vi facetas de mim que eu não queria admitir, traços de personalidade que eu havia reprimido. Comecei a ter pesadelos, visões em que minha própria identidade se desintegrava, e eu me via em um mundo paralelo onde era outra pessoa. Em cada uma dessas visões, o reflexo no espelho se tornava mais nítido, mais real, até que eu não sabia mais quem estava dentro de mim, a pessoa refletida ou a pessoa que eu acreditava ser. Na tentativa de escapar daquilo, eu comecei a buscar respostas. Fui até historiadores, arqueólogos, até especialistas em objetos antigos,
tentando entender a origem do espelho. O que descobri foi ainda mais perturbador. O espelho da divisão, como foi chamado, tinha uma história antiga que remontava a uma civilização perdida. De acordo com os relatos, o espelho foi criado por um alquimista que acreditava que a alma humana não era uma unidade, mas uma multiplicidade de facetas, algumas visíveis e outras ocultas. Ele acreditava que, ao olhar para o espelho, uma pessoa poderia ser dividida em suas partes mais profundas, revelando tudo o que havia de oculto e desconhecido em sua alma. Aqueles que olhavam para o espelho por muito tempo não apenas viam suas divisões, mas também começavam a se perder nelas, até que sua verdadeira identidade se dissipasse. Com o tempo, o espelho começou a influenciar minha vida de maneiras que eu não conseguia controlar. A linha entre a realidade e o reflexo se tornou cada vez mais tênue. Eu sentia como se minha alma estivesse sendo dividida, separada, fragmentada. Cada vez que me olhava no espelho, mais de mim se perdia. Mais aspectos de quem eu era se desintegravam. E eu não sabia mais qual versão de mim estava real. A sensação de que estava sendo consumido pela divisão me aterrorizava. Eu queria me afastar do espelho, mas não sabia como. Ele já havia se tornado parte de mim, uma extensão da minha própria identidade. Foi quando decidi destruir o espelho, acreditando que, ao fazê-lo, poderia restaurar minha sanidade. Mas, ao tentar quebrá-lo, algo aconteceu. O vidro não se partiu, não se quebrou. Pelo contrário, ele se transformou, como se o espelho estivesse reagindo à minha tentativa de destruí-lo. A moldura se distorceu e os símbolos começaram a brilhar com uma luz intensa. De repente, senti uma dor profunda, como se meu próprio ser estivesse sendo puxado para dentro do espelho. Eu estava perdendo o controle, e a sensação de que minha alma estava sendo consumida se intensificou. Agora, vivo com a constante presença do espelho. Ele não está mais na minha casa, mas em minha mente. Sempre que fecho os olhos, posso sentir a presença dele, refletindo as partes de mim que eu tentei esquecer. O espelho da divisão não foi apenas um objeto físico. Ele foi a porta para a minha própria destruição, e de alguma forma, sei que nunca mais serei o mesmo. Ele dividiu minha alma e não há como voltar atrás. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.